Muito legal essa simulação aqui, né? Olha, incrivelmente eu estou jogando com 23 números de um total de 25, ou seja, só estou excluindo, só estou deixando 2 números de fora. Estou fazendo então uma simulação, né? Colocando as 15 dezenas dentro das 23 que eu escolhi para o meu fechamento, tá? E simulando então que eu acertei as 15 dentro das 23 e ele está me dando tudo isso de premiação. Algumas vezes 14 pontos, né? Dificilmente, né, a gente chega aos 15 pontos, porque aqui, olha, só porque eu falei, chegou agora numa simulação de 15 pontos, tá? Mas tem mais alguns segredinhos aqui, tá? Esse fechamento, ele não é tão simples assim também, porque a gente tem 3 dezenas fixas, a 11, a 14 e a 15, que eu coloquei aqui, olha, informe se o seu jogo possui dezenas fixas. Então, o jogo que eu criei, ele tem 3 dezenas fixas. Então, a pedido de um dos integrantes aí do GeraSort, né, um dos utilizadores dos arquivos de dicas, assinante, eu venho trazer, então, esse arquivo, esse vídeo de instrução, para vocês saberem que existe N possibilidades de vocês montarem jogos com dezenas fixas. Neste caso aqui, eu optei em fazer esse daqui, mas nem sempre vai ser uma boa estratégia. Até porque é um valor bem alto para se jogar e os riscos também são muito altos, porque embora você esteja jogando com quase todas as dezenas, deixando apenas 2 dezenas de fora, você tem que acertar as 3 dezenas fixas, tá? Que no meu caso eu coloquei como 11, 14 e 15. Tá? Vamos então no passo a passo como que eu cheguei nisso, tá? Eu já tô com uma outra guia aberta aqui. Eu simplesmente escolhi o fechamento, deixa eu clicar aqui em detalhes, esse fechamento aqui, ó, 23, 15, 12, 12, 1812 com 3 fixas, né? Fazendo uma leitura, então, entendendo toda essa terminologia aqui. Esse 23 aqui é a quantidade de números que eu vou escolher dentro dos 25. Então, eu vou escolher quase todos. Então, vai ficar somente 2 dezenas de fora. 15 é porque o sistema ele vai me organizar os jogos em jogos simples de 15 dezenas. Esse primeiro 12 aqui, que é esse parâmetro T aqui, é a garantia. Então, ele vai me dar uma garantia mínima de 12 pontos. Esse outro 12 aqui é a condição. Então, eu preciso acertar 12 dezenas para ele me dar 12 pontos. E isso daqui é a quantidade de jogos necessários para que esse fechamento funcione. E tem mais um critério aqui muito importante, que eu tenho que acertar as 3 fixas. E onde que estão essas 3 fixas? Então, eu vou colocar aqui em escolhidas. Tá? Eu comecei escolhendo, então, a 11, a 14 e a 15. Você pode ver que nesses quadradinhos vermelhos aqui com borda vermelha, são as 3 primeiras dezenas, indica então que é um fechamento com 3 dezenas fixas. Eu sou obrigado então a acertar isso daqui e depois, é claro, sou obrigado a acertar pelo menos 12 dezenas. Na simulação que eu fiz, eu coloquei as 15 dezenas para você ver que você vai ter bastante lucro aí se acertar as duas condições. Colocar as 15 dezenas dentro das dezenas que você escolher aqui, tá? E acertando as 3 dezenas fixas, é claro. Beleza? Bom, eu iniciei então escolhendo a 11, a 14 e a 15, depois eu simplesmente cliquei aqui em completar, ele escolheu randomicamente para mim aqui, cliquei aqui em combinar, e ele combinou aqui todas as dezenas para mim, aqui em 1812 jogos, eu cliquei aqui em conferir, e ele foi para essa tela aqui, tá? Então ele já faz a conferência com o último sorteio, mas eu não quero isso, eu quero simplesmente simular, e era o que eu estava fazendo agora, então eu coloquei aqui, como são dezenas, fechamento com dezenas fixas, eu coloquei as 3 dezenas fixas, e eu estou colocando aqui, se eu acertar as 15 dezenas, então quanto que eu teria, tá? Então, em muitos casos aqui, vem os 14 pontos, então você investe isso, ganha isso, isso daqui é lucro, tá? Então, se você pegar, cada vez que você clica aqui em simular, ele vai pegar aqui dezenas diferentes, aqui vai fazer uma simulação e faz a conferência. Legal? Bom, vamos partir do início, então. Início de tudo, vou fechar essa guia aqui. Nessa tela aqui, eu vou clicar aqui no GeraSort aqui, vim para a tela principal do GeraSort. Se é a primeira vez que você está chegando aqui no site, no GeraSort, não conhece a parte de fechamentos, vamos lá então. Clica aqui em cadastrar, coloca seu nome aqui,
tá? Não erre o nome, não erre o e-mail, não erre o WhatsApp. Depois você clica aqui em concluir. A partir do momento que você clicar em concluir aqui, você precisa ir lá no seu e-mail, verificar a mensagem que chegou, clicar no link de confirmação e vai voltar para o site. Então, vai voltar aqui, olha, nessa tela que a gente chama de painel. Já vai estar logado aqui, tá? Depois, basta você clicar aqui em principal para voltar aqui. No meu caso, eu estou como administrador. No seu caso, você vai ser ou um usuário cadastrado, ou um usuário mensalista, ou um usuário avulso. Aí, se for a primeira vez, vai ficar liberado por 2 dias. Os fechamentos do GeraSorte para Loto Fácil estão aqui. Basta você clicar aqui em cima em Loto Fácil. Então, para quem perguntou, né, onde que fica os fechamentos com dezenas fixas? Bem, vamos lá então. Carregou a tela aqui, você vai clicar nessa setinha aqui. Observe que tem 2 menus aqui. O primeiro menu que ele carrega é o menu com 98 fechamentos tradicionais. Esses são os mais populares, tá? E depois, se você quiser carregar todos, você clica aqui nesse menu aqui, olha. Eu vou clicar aqui para você ver que ele vai carregar novamente. E agora ele muda aqui quando você clicar na setinha. Então você pode ver que aqui, olha, vai ter muito mais opções aqui para você poder escolher. Eu sugiro que você não escolha por aqui, que é bem mais difícil, tá? Clica fora aqui para fechar o menu. Você vem aqui em grade ou você vem aqui em fechamento, tanto faz, tá? Os dois vai te mandar para o mesmo lugar, vai te mandar aqui, olha, fechamentos reduzidos para Loto Fácil. Então ele vai carregar todos os 1065 sistemas, ou seja, cada sistema a gente chama de fechamento, né? Ele vai fazer uma coisa. Então, você entendendo as letrinhas V, K, T, M, B, F, você vai saber o que você vai precisar escolher, tá? Ou simplesmente vem aqui, olha, na coluna de descrição do fechamento e leia, tá? Se for isso que você precisa, já está com os valores atuais, tá? Embora agora a gente vai ter um reajuste da Loto Fácil, então isso daqui vai mudar tudo, tá? Então, por enquanto, é isso daqui que é o custo do fechamento, não é o custo no GeraSorte. É o custo que você vai ter aí para fazer 350 apostas, para fazer 703 apostas, para fazer 60 apostas, para fazer 12 apostas e assim por diante. Como que a gente vai fazer para escolher, então, os fechamentos com dezenas fixas? Eu simplesmente vou ordenar essa coluna F aqui que representa as dezenas fixas. Olha lá, quantidade de fixas no fechamento. B, quantidade de apostas necessárias para o fechamento. M, quantas dezenas são necessárias para acertar. Então, cada coluna aqui tem a sua função. Basta você parar com o mouse aqui e ler, que é bem facinho de entender. Eu vou dar um clique aqui em cima do F e ele vai aparecer um triângulo aqui para mim, como você pode ver, indicando que ele ordenou toda essa coluna aqui, olha, tá? Então, se eu pegar agora a minha barra de navegação aqui, o scroll bar, e rolar ela, você vai ver que o próximo aqui vai ser o 1, tá vendo? Terminou o 0. 0 é porque não existe dezena fixa. Aqui já inicia os fechamentos com dezenas fixas. Então, a primeira coisa que eu recomendo que você faça é que você olhe aqui a quantidade de dezenas fixas. Esse primeiro campo aqui, que é a quantidade de dezenas que você vai usar no fechamento. E esse daqui para saber se é aposta simples ou se é aposta múltipla. Se for aposta múltipla, você vai ver que vai aparecer aqui 16, 17 e 18. Tá? Se for 15 aqui, é porque é uma aposta simples. Então, vamos rolar um pouquinho mais a tela. Ó, tá vendo? Isso daqui já são apostas múltiplas. Ou seja, cada volante aqui vai custar R$40. Então, no caso, é um volante de premiação multiplicada. Tá bom? O que a gente vai fazer aqui, olha, é procurar um fechamento aqui, olha. Então, você bate o olho aqui e você bate o olho aqui, olha, nessa coluna aqui, que é a quantidade de jogos necessários. Então, se você quer fazer um jogo, por exemplo, de R$50, você não pode escolher alguma coisa que tenha mais que 25 números. Olha, neste caso aqui, esse fechamento aqui, ele precisa de 21 volantes. Se você multiplicar, aliás, eu falei 25, né? No caso, seria 20 volantes. 20 volantes vai dar R$50 aí redondos, tá? 21 vai dar 52,50 agora, né? Então, depois que fizer a alteração dos preços, então essa tabela vai mudar toda, tá bom? Então, vamos traduzir esse fechamento aqui somente por aqui, olha, não lendo aqui, tá?
17 números, cartelas de 15, garantindo 12, se acertar 12, com 21 apostas e 2 fixas. Então, seria a mesma coisa aqui, ó. Fechar 17 números, garantir 12 pontos, se acertar 12 dezenas mais 2 fixas, com 21 apostas, e aqui é o valor que vai ficar esse fechamento, tá? Então, se eu clicar aqui, eu vou direto para o fechamento. Aí o Ricardo tem um vídeo de dicas lá que tem 4 dezenas fixas. Então, eu posso vir aqui, então, garimpar um pouquinho mais aqui, olha, tá vendo? Começou os fechamentos com 3 dezenas fixas, e eu posso garimpar aqui, e aqui começou os fechamentos com 4 dezenas fixas. Então, eu não quero ficar muito longe de R$50. Então, aqui seria um fechamento aqui, olha, mais próximo de R$50 esse daqui. Se você quiser menos, então vai olhando aqui e vai lendo, tá vendo? Esse daqui é um fechamento com menos. Esse daqui 18 números, esse daqui 17 números. Vamos pegar esse daqui, então, somente para a gente poder entender, tá? Eu vou dar um clique aqui. Muito bem, as primeiras dezenas que eu preciso escolher são obrigatoriamente as fixas. Então, eu posso clicar aqui em escolhidas, para ele mudar aqui, para mim saber, então, que a primeira dezena que eu escolher, ele vai colocar dentro desse quadradinho, tá? Eu vou colocar aqui, iniciando pela linha 3, eu vou colocar a 11, a 13, 14 e 15, tá vendo? Então, eu gosto sempre de iniciar os meus jogos por essa linha que é a linha 3. Então, linha 1 vai do 01 ao 05, linha 2 do 06 ao 10, linha 3 do 11 a 15, linha 4 do 16 a 20 e linha 5 do 21 a 25, tá bom? Então, aqui eu já iniciei, então, a escolha das minhas dezenas fixas. Então, essas vão ser fixas. A hora que eu clicar aqui em combinar, todas essas 4 dezenas vão aparecer aqui em todos os meus jogos aqui gerados, tá bom? Então, eu posso depois fazer um estudo aí ou acompanhar algum estudo da internet aqui e ir escolhendo. Então, conforme eu vou escolhendo aqui, ele vai mostrando aqui para mim quantas eu já escolhi, quantas faltam, tá? Sempre tente colocar 4 números numa linha, 3 em outra e uma em outra, né? E 2 em outra, aliás. Aqui está faltando 2, então eu já coloquei 3 aqui, coloquei 5 aqui. Eu posso colocar 4 números aqui, então eu vou colocar 23 aqui. E posso também colocar aí mais 4 números ou nessa linha, ou nessa linha, ou nessa linha, tá? Tanto faz. Então, eu posso pegar aqui, então, por exemplo, colocar a dezena, aqui eu vou fechar uma coluna, então eu posso colocar aqui, ó, 03. Então, já escolhi 18 números, ele vai combinar exatamente nessa sequência, ele já falou aqui para mim que tem bastante primos, tem bastante ímpares, a soma, ela ficou vermelha, né? Essas 3 coisas ficou vermelha porque saíram fora do padrão. Ficou vermelha porque eu estou escolhendo 18 números. Se tivesse 15 números, provavelmente estaria verde aqui, ó. Fibonacci também tem um pouquinho a mais, mas não se preocupe que depois você poderá filtrar esse fechamento. E depois que eu analisei tudo aqui, não preciso mudar nada, tá? Eu vou vir aqui e clicar aqui em combinar. Certo? Bom, só para me conferir, então, né? Vamos lá, de novo aqui, ó, 11, 13, 14, 15. Deixa eu marcar aqui para mim não me perder. 11, 13, 14, 15. Muito bem. Você pode ver que essas dezenas que eu falei vai aparecer, então, em todos os 22 jogos. Legal? Vou clicar aqui em conferir. Muito bem. Não deu nada aqui, porque ele está simplesmente conferindo o meu jogo aqui com o último concurso, tá? E o que a gente quer é fazer uma simulação para saber se esse fechamento é bom ou não, tá? Então, a primeira coisa que eu testo é colocando todas as 15 dezenas dentro das 18 que eu escolhi dentro do meu fechamento. Então, essas 18 que estão verdinhas aqui, olha, são essas dezenas aqui que eu escolhi, que está tudo no X aqui, beleza? Joia. Então, a partir do momento que eu clicar aqui em simular, ele vai pegar esse campo aqui, ele está falando assim, acertando as 15 dezenas sorteadas. Quais são as 15 dezenas sorteadas? Ele vai pegar daqui, ó, tá? E aqui são as dezenas que não fazem parte do nosso fechamento. Então, essas fazem parte do nosso fechamento e essas não fazem parte do nosso fechamento. Legal? Então, a primeira coisa que eu faço é começar aqui, né, analisando aqui, ó. Curiosamente, olha só, eu quase acertei as 4 fixas, tá? Mas eu não informei as fixas aqui, então fica bem mais difícil de eu saber se eu acertei ou se eu não acertei, tá? Eu acertei 3 dezenas aqui, mas eu consegui colocar as 15 dentro das 18 que eu escolhi. Então eu posso fazer algumas simulações aqui, olha,
tá vendo? Somente para mim entender que se eu colocar as 15 dezenas aqui, olha, muito provável que eu vou ter aí bons ganhos aqui, tá? E agora, para testar de fato o fechamento, então eu vou colocar as dezenas fixas aqui, que são as dezenas 11, 13, 14 e 15, legal? E agora sim, quando eu clicar em conferir aqui, olha, ele já marcou aqui, olha, você pode ver que cada simulação que ele fizer agora, ele vai vir aqui, vai pegar 15 dezenas, e essas 4 aqui vão estar dentro do fechamento que do resultado de simulação que ele escolher, tá? Então você pode ver que aqui deu 3 de 14 pontos. Olha só. Você pode fazer, olha aqui, olha, totalmente possível então fazer os 15 pontos com um fechamento desse, fechamento com 4 dezenas fixas, tá vendo? Então aqui ele ganharia então um prêmio de 15, 6 prêmios de 14, 3 prêmios de 13 e 12 prêmios de 12. Praticamente aí todos os volantes estariam aí premiados, tá? Vamos clicar aqui em simular de novo. Então perceba então que o prêmio de 14 pontos vem com muita frequência. 15 pontos já é um pouquinho mais difícil, porque não é um fechamento para 15 pontos. Foi um fechamento que a gente usou aqui, olha, voltando aqui na tela de fechamento, foi um fechamento de 11 pontos se acertar 11 dezenas, tá? E com isso a gente está chegando aí com 14 pontos, e aí muito próximo dos 15 pontos, tá? Aqui, ó, mais uma vez 15 pontos, tá? Então, essa é a simulação. Ah, Ricardo, mas eu não consegui acertar. Eu acertei as 4 fixas, mas eu não consegui acertar as 15 dezenas dentro das 18 que eu joguei, tá? Eu errei uma. Como que eu faço para simular? Então, você vem nesse campo aqui, olha, seleciona essa segunda opção aqui, olha, acertando 14 dezenas. Então, aqui, quando você clicar aqui agora, o que ele vai fazer? Ele vai pegar 14 dezenas que estão presentes no seu jogo, uma dezena que não está presente no seu jogo. Vamos ver qual dezena que ele pegou. 4, 6, 8, 16. 4, 6, 8. Olha, foi a 8. Tá vendo que ele não pegou? Tá? Ele fez a simulação, então, colocando a 8. A 8 não faz parte do nosso jogo. Tá? A 8 está aqui, olha, na área vermelha. Legal? Então, aqui você pode clicar aqui várias vezes para fazer a simulação. Perceba, então, que você já perde, né, os 14 pontos, né? É bem mais difícil de você chegar nos 14 pontos, mesmo acertando as 4 fixas, tá? Por quê? Porque você está jogando com muito poucos volantes, então várias condições, está muito apertado aqui, então aqui a gente fica muito refém da sorte. Mas uma coisa que nos alivia é que esse tipo de jogo aqui não dá prejuízo, né? Ele dá lucro a partir do momento que eu acerte 14 dezenas, se eu acertar também as 4 dezenas fixas. E eu posso ir mudando aqui, por exemplo, se eu colocar aqui, olha, 13 dezenas, então, agora eu estou errando 2 dezenas, mas estou acertando as 4 fixas. Então, vou clicar aqui em simular. Tá vendo? Mesmo assim, olha só, perceba que aqui não fica vermelho. E é aqui onde a gente define se o fechamento vai dar lucro ou se o fechamento vai dar prejuízo. Tá vendo? Eu estou clicando várias vezes seguidas aqui para ver se aparece alguma coisa vermelha aqui, mas não apareceu. E posso, né, ir um pouquinho mais além aqui. Eu estou errando 2 dezenas, então se eu colocar nessa opção aqui, é como se eu estivesse errando 3 dezenas. E vou clicar aqui em simular. Olha só, curiosamente, então, empatei o jogo com os prêmios aqui. Porém, eu errei 3 dezenas, ó, a 6, a 8 e a 22, acertando, né, as 4 dezenas fixas, mas eu só consegui encaixar 12 dezenas aqui nas 18 que eu escolhi para o meu fechamento. Posso fazer isso daqui mais vezes, olha só, é um fechamento que ele pode te dar prejuízo a partir do momento que você erre mais que 2 dezenas. Nesse caso aqui, nós estamos fazendo a simulação errando 3 dezenas. Tá vendo? Não perde muito, né? Não perde muito, né? Você recupera mais da metade aqui, olha, tá? Então, é assim que você testa. Então, existem muitos fechamentos aqui, tá? Basta você clicar aqui em grade, basta você pegar, selecionar com calma, ver a quantidade de jogos, ver a quantidade de números que você vai escolher, tá? E jogar para a ferramenta e fazer muitos testes antes de apostar. Porque aí, a partir do momento que você já tem definido o fechamento, você sabe, eu não posso errar mais que 2 dezenas, eu tenho que acertar as fixas, etc, etc, etc.
Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é um vídeo, então, fechamento com dezenas fixas, tá? Se você gostou, deixa um joinha nesse vídeo aí, deixa o seu curtir e deixa o seu comentário também.